Para completar, a CNRD condenando o Vasco a pagamento milionário para um rival brasileiro. E repercute informação que vem da Arábia Saudita e dá conta de que Marcos Leonardo pediu para deixar o Al Hilal. Tem a lateral esquerdo brasileiro, importante possibilidade para o mercado no meio do ano. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já o Vasco anunciou o Spinelli através de suas redes sociais e conseguiu regularizar Cuiabano do Boletim Informativo Diário. Dessa maneira o Cuiabano fica à disposição para a partida contra o Bahia. Ao longo do dia o Vasco pretende também conseguir a inscrição do Spinelli para que ele se torne alternativa para o técnico Fernando Diniz. Hora de falar sobre o Vasco, condenado pela Câmara Nacional de Resolução e Disputas numa briga com o Atlético Mineiro. O Galo recorreu à Câmara Nacional de Resolução e Disputas para receber o dinheiro da venda do Paulo Henrique. E o Vasco acaba de ser condenado ao pagamento de 4,5 milhões de reais. Importante registrar que, por ter entrado na recuperação judicial, a tendência é que o Vasco consiga uma forma bastante mais tranquila para fazer a quitação desse dinheiro. Essa é a quarta decisão favorável ao Galo em disputas contra o Vasco na CNRD. Antes, o Vasco já havia perdido por conta do empréstimo não pago ao Atlético pelo próprio PH, além das transferências do Maurício Lemos e do Jair. Somando essas 4 cobranças e as pendências cruzmaltinas com o Atlético, giram na casa dos 16 milhões de reais. Parte dessa grana já vem sendo paga. Boa notícia para os clubes que buscam um lateral esquerdo. Há um jogador dessa posição que fica livre na metade do ano e tem currículo bem legal. Paulo Otávio, 31 anos de idade, titular absoluto há 3 temporadas no Al Saad, o principal time do Catar. Só para lembrar, o Al Saad é o time do Claudinho e do Firmino. Paulo Otávio tem contrato até junho e ainda não assinou a renovação desse vínculo. Tudo porque ele tem vontade de voltar ao Brasil, saiu muito cedo, em 2016, quando havia trocado o Tombense pelo LASK da Áustria. Ele jogou na Áustria, logo depois se mudou para a Alemanha, onde ficou por 4 temporadas no Wolfsburg. Entre outros técnicos, ele trabalhou com Oliver Glasner, que tem feito enorme sucesso no Crystal Palace, foi responsável por levar o Crystal Palace a um título inédito alguns meses atrás. Pois bem, o Paulo Otávio surgiu na base do PSTC, passou pelo Atlético Paranaense, jogou também no Curitiba e tem vontade de voltar ao Brasil agora numa outra condição com muito mais status para ser reconhecido no seu próprio país. Se as propostas não forem bacanas, a tendência é que ele acabe por renovar no Al Saad, o principal clube do seu país, onde ele é titular absoluto, é importante e tem salário bastante alto. Hora de repercutir uma informação que vem da Arábia Saudita. Há um portal árabe afirmando que Marcos Leonardo pediu para sair do Al Hilal. Você vai lembrar, o Marcos Leonardo acaba de quase se transferir por Atlético de Madrid. O negócio caiu na última hora porque não existia expectativa no Al Hilal de que o Benzema fosse contratado. No fim das contas, o Benzema foi contratado, já estreou, marcou 3 gols e o Marcos Leonardo foi impedido de se transferir para o futebol espanhol. Como a janela de transferências na Espanha, no Atlético de Madrid, já se encerrou, Marcos Leonardo acabou ficando. E nesse momento, o Al Hilal tem 3 centroavantes de enorme nível. O Marcos Leonardo, o Benzema e o Darwin Núñez. Com detalhe de que o Darwin Núñez não pretende voltar para a América do Sul e quase não restaram janelas abertas para ele se transferir. Então, para não ficar com 3 centroavantes, existe a possibilidade real de o Marcos Leonardo ser esse atleta negociado. Flamengo, clube com maior capacidade financeira, que poderia investir os 40 milhões de euros que o Al Hilal pede, não tem a intenção de contratá-lo. A ideia dentro do clube é de que o Marcos Leonardo tem características muito parecidas à do Pedro, centroavante de menos mobilidade que fica mais fixo. E o Flamengo busca hoje um atacante que possa sair da área, que possa dar opções e que faça o facão. Diante disso, imaginar o Marcos Leonardo no Fla, hoje, chance bem pequena. No São Paulo, o fato de ser São Paulino é um enorme trunfo, mas o tricolor não tem capacidade financeira e já descartou qualquer possibilidade de contratá-lo. Ainda que o Marcos Leonardo peça para ser negociado, não será com o São Paulo que o negócio acontecerá. Pergunta que eu deixo para você, o Marcos Leonardo caberia no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. Bom, temos novidades aqui sobre reforços, né? Claudio Spinelli assinou hoje seu contrato com o Vasco,
tudo acertado, né, para a contratação desse atacante que chega aí para tentar resolver ali, ser o homem-gol do Vasco nessa temporada de 2026. Vamos falar sobre Cuiabano também, registrado no bid da CBF, já pode fazer a sua estreia pelo Vasco. Vamos falar sobre um jogador que deixou o Vasco, né, está a caminho do Mirassol, o lateral Vitor Luiz. Também vamos falar da partida entre Vasco e Bahia. Bom, como vocês sabem, eu não estou no Rio de Janeiro, né? Estou fazendo uma viagem e hoje conheci o estádio do PSG. Tô colocando aqui algumas imagens aí na sua tela, né? Durante essa estadia aqui, já fui no estádio do Real Madrid, do Barcelona, do Benfica, agora do PSG. Um estádio muito bacana, uma experiência muito legal. Enfim, compartilhando um pouquinho aqui com vocês também. Quem quiser ver um pouco mais, pode ir lá no meu Instagram, @JuninhoMDG. Tem muita coisa lá nos stories, vou postar no feed também, etc e tal. E tamo junto, beleza? Mas vamos falar de Vasco da Gama aqui, começando com Cuiabano. Cuiabano registrado no bid da CBF, tá? Apareceu hoje no bid da CBF e já pode fazer a sua estreia com a camisa do Vasco da Gama. Tudo certo aí para Cuiabano ser relacionado e estrear com a camisa do Gigante da Colina. Todas as pendências resolvidas e jogador já regularizado no bid da CBF, ou seja, agora está à disposição de Fernando Diniz. Quando o Diniz quiser utilizar o Cuiabano, ele já pode utilizar. Talvez aí na próxima partida já contra o Bahia, né, pelo Campeonato Brasileiro, o Cuiabano já seja uma opção. Outro jogador que talvez seja a opção nesse jogo contra o Bahia é o Claudio Spinelli, né? O Vasco vai correr agora para poder registrar o Claudio Spinelli, atacante argentino, no bid da CBF a tempo desse jogo contra a equipe do Bahia. O atacante Claudio Spinelli assinou o seu contrato com o Vasco no dia de hoje, na manhã dessa segunda-feira. Ele fez exames e foi aprovado. Ele já está treinando, né, com o grupo do Vasco no CT Moacir Barbosa, e a expectativa é que ele seja anunciado aí nas redes sociais do Vasco da Gama ainda no dia de hoje, ou quem sabe amanhã. E depois também vai ter a tradicional entrevista coletiva, né? A coletiva talvez aconteça ali terça ou quarta-feira, junto com o lateral esquerdo Cuiabano, que esse já está anunciado, registrado, etc e tal. Então o Claudio Spinelli assinou hoje o seu contrato com o Vasco, está tudo acertado já também. Falta o anúncio oficial, mas o contrato já está assinado. E o Vasco agora corre contra o tempo para poder registrar o jogador no bid da CBF, para ele estar apto para o jogo contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, para estar à disposição, né, do treinador Fernando Diniz para esse jogo contra o Bahia. Claudio Spinelli, que vem com muita expectativa, né? Afinal de contas, fez uma temporada muito boa lá pelo Independente Del Valle, né? Marcando muitos gols, inclusive marcando gols contra o Vasco pela Copa Sul-Americana, já jogou em São Januário, fez gol em São Januário, enfim, conhece um pouco ali do estádio. E agora vai vestir a camisa do Vasco, essa contratação que o Vasco fez aí junto ao Independiente Del Valle, jogador que era artilheiro lá, né? E vem com essa expectativa aí de ocupar o espaço de Pablo Verratti, de Ryan, enfim, que eram os jogadores que faziam ali os gols do Vasco. Então o Vasco correndo aí contra o tempo para registrar ele no bid, para estar à disposição para o jogo contra o Bahia na próxima quarta-feira. E falando, né, desse jogo contra o Bahia, aproveitando esse gancho, já tem a arbitragem definida. Paulo César Zanovelli, de Minas Gerais, vai apitar Vasco e Bahia em São Januário. A comissão de arbitragem da CBF escalou o árbitro Paulo Zanovelli para esse duelo que ocorre na quarta-feira, 9h30 da noite, em São Januário, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O árbitro mineiro Paulo César Zanovelli, não lembro nada assim de cabeça dele, não. Nenhum grande erro contra o Vasco e tal. É um nome que passa meio despercebido. Isso acaba sendo bom, né? Mas sou ruim de memória também. Se você souber aí lembrar, né, de algum erro do Zanovelli contra o Vasco, já deixa aqui nos comentários pra gente já ficar esperto, né? Já ficar ligado. Mas de cabeça assim não lembro de nenhuma grande atrocidade cometida pelo Zanovelli contra o Vasco da Gama, não. Tá confirmado aí para apitar esse jogo em São Januário na próxima quarta-feira. Falando em jogo confirmado, né? A Ferg também já confirmou as quartas de final do Campeonato Carioca, confirmou a data, vai acontecer em São Januário. O Vasco vai receber a equipe do Volta Redonda. O Vasco tem o direito do mando de campo porque fez a melhor campanha ali na fase de grupos, né? Classificou em segundo, Volta Redonda classificou em terceiro. Então o jogo vai acontecer no sábado de Carnaval em São Januário. Próximo sábado, né? Vasco e Volta Redonda aí, quartas de final
do Campeonato Brasileiro, jogo único e vale vaga para a semifinal. Eu falei Campeonato Brasileiro ali, né? E vale vaga para a semifinal do Campeonato Carioca. Vasco e Voltaço em São Januário. A tendência é o Vasco confirmar a sua classificação para a semifinal do Campeonato Carioca e provavelmente enfrentar o Fluminense, né? O Fluminense está no mesmo lado da chave do Vasco, então a chance é grande de a gente ter um Vasco e Fluminense na semifinal do Campeonato Carioca nessa temporada de 2026. Agora, para encerrar esse vídeo aqui, vamos falar sobre um jogador de saída do Vasco. O Vasco encaminhou a saída do lateral esquerdo Vitor Luiz. Ele está indo para o Mirassol. A negociação prevê que o jogador embarque aí nos próximos dias já, com destino ao clube paulista, para poder formalizar a sua apresentação e iniciar a sua jornada na sua nova equipe. Essa movimentação marca uma fase nova, né, na carreira do atleta, que estava aqui no Vasco da Gama e sem espaço, né? Estava sem espaço, ia jogar muito pouco e agora, ainda mais após a chegada do Cuiabano, né? E agora está indo para o Mirassol. O Vasco com muita concorrência ali na lateral esquerda, né? O Vitor Luiz cada vez mais ia ser menos utilizado. Ele chegou a ser especulado em outros clubes, né? Acho que o Ceará, se não me engano, conversou com o Vitor Luiz, mas acaba indo para o Mirassol para jogar a Série A aí de Campeonato Brasileiro, disputar até Libertadores, né? Então, boa sorte aí para o Vitor Luiz com a camisa do Mirassol. A negociação não está ainda sacramentada, mas está muito bem avançada, muito bem encaminhada e próxima de acontecer. É isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva. Até a próxima. Fui!